Ou o limite não existe. Aí eu não posso escrever nada. Posso escrever igualdade sobre o que não existe. Entendido aí? Entendido? Agora vamos estudar, tá certo? Vamos estudar aqui uma série bem especial, que é a série geométrica. Que é a série gerada por quem? Pela sequência geométrica. Progressão geométrica é uma coisa maior do que sequência geométrica. A progressão geométrica tem a razão e uma constante que multiplica, né, as potências da razão. O que eu chamo de série, sequência geométrica, é só a elevado a n com n maior que ou igual a zero. Então, dado A real, a série somatória de n igual a zero a mais infinito, a elevado a n, como ela é gerada por uma sequência geométrica, nada mais natural do que eu denotá-la por série geométrica. Denotar não, denominar, tá? É denominada, denotar é dar uma notação. É denominada, o quê? Série, o quê? Geométrica. Série geométrica, eu vou colocar em parênteses, que é desnecessário. Série geométrica, gerada por quem? Gerada pela sequência geométrica. Tá bom? Entendido? Tá certo? Denominada série geométrica, geometria não, geométrica, gerada pela sequência geométrica. E qual é a sequência geométrica que a gera? Qual é? É a sequência elevada a n maior que ou igual a zero. Entendido aí? Então, série geométrica é a denominação que se dá para a série gerada por uma sequência geométrica. Tá aí. E ela é bem especial, ela nos ajuda muito em termos de... Então, vejamos a sua convergência. É fácil. É fácil por quê? Pela seguinte razão. Ora, observe o seguinte, ó. Dado A real e n natural maior que ou igual a 2, e n natural maior que ou igual a 2, tá? Quem é 1 menos a elevado a n? Isso aqui é 1 elevado a n menos a elevado a n. Tá? Tá bom? Mas eu vou escrever assim. 1 menos a elevado a n mais 1. Então basta pegar o n1. Então quem é 1? Isso aqui é o quê? É 1 elevado a n mais 1 menos a elevado a n mais 1. E isso aqui eu sei como fatorar. Isso aqui é 1 menos a, fatoração, diferença de duas potências. Como é que se fatora? Então fica 1 menos a e começa, ó, 1 elevado a n, aí vai diminuindo o expoente do 1 e aumentando o expoente do a. Então fica 1 elevado a n, que daqui é 1, né? Que é 1, mais o quê? Vamos tá,
1 elevado a n mais 1 elevado a n menos 1 vezes A, mais o quê? 1 elevado a n menos 2 vezes o quê? O A2, tá certo? Só para efeito didático, vamos aproveitar a lousa toda aqui. Não, dá pra fazer. Qual é o próximo? Qual é? Quanto? 1 elevado a n menos 3 vezes a terceira, e assim vai. Até, qual é o próximo? Aí aqui vai ficar a elevado, vai ficar 1 ao quadrado, a elevado a n menos 2. Aí vai ficar o quê? 1 elevado a n menos 1 vezes a elevado a n menos 1 mais a elevado a n. Ou seja, isso aqui é o quê? É 1 menos a vezes o quê? 1 mais a mais A2 mais a n. E repare que isso aqui é o termo de índice n da sequência de somas parciais da série geométrica. Não é não? Tá certo? Porque isso aqui, quem é essa série? Quem é? Não esqueça. Isso é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? De 1 mais a mais a n. Não é não? Isso é definição. Isso é o limite, tá certo? Então você tem isso aqui sai daquela fórmula, ó. Sai daquela fórmula. B elevado a n menos a elevado a n. Quem é? É b menos a vezes quem? B elevado a n menos 1 mais quanto? Mais b elevado a n menos 2 vezes a mais o quê? Expoente do b vai diminuindo, expoente do a vai aumentando, até que você chegue em b vezes a elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 1. Só que o n é quanto? N mais 1. Tá? Então você tem isso aí. Acabou. Daí, quem é a soma parcial? 1 mais a elevado a n. Quem é? É 1 menos a sobre 1 menos a elevado a n mais 1. Desculpe, é o contrário. Né? Se você compara o início com o fim, é 1 menos a elevado a n mais 1 sobre 1 menos a. Correto? Tá? Então, tá? Isso daí, se A é diferente de quem? De 1, se A é diferente de 1, você tem isso aí. Se o A for diferente de 1. Isso é importantíssimo, né? Frisar isso aí. Assim, deixa eu completar, assim, a sequência de somas parciais, Sn, n maior que ou igual a 0, da série geométrica somatória de n igual a 0 a mais infinito de a elevado a n, da série ou da sequência geométrica que gera a série, é dada por. Então, quem é Sn? É 1
menos A elevado a N mais 1 sobre 1 menos A. Se o A é o quê? É diferente de 1. E ela é igual a quê? A N mais 1, se o A for igual a 1. Porque se o A for igual a 1, quem é o elemento? A sequência geométrica é constante. 1, 1, 1, 1, 1. Então quem é a soma parcial S0? 1. Quem é a soma parcial S1? 2. Quem é a soma parcial S2? 3. Começa do zero. Então tá aqui. Então daí você tira a conclusão. Logo, tá? O daí, me diga uma coisa. Logo, eu concluo o seguinte. Quem é a série somatória de n igual a 0 a mais infinito, tá certo? De A elevado a n, quem é? A série é o quê? É o limite da sua sequência de somas parciais. Ora, se o A é 1, quanto é que dá o limite disso aqui? Mais infinito. Então isso aqui é igual a quê? A mais infinito. Se quem? Se o A é 1, tá certo? Se o A é 1. E é igual a quê? 1 sobre 1 menos A. Se o A for maior que menos 1 e menor que 1. Por quê? Quem é o limite disso aqui quando n tende a mais infinito? Quem é? Se o A está entre menos 1 e 1, estritamente, quem é o limite de A elevado a n mais 1 com n tende a mais infinito? 0. Então, quanto é que está o limite disso aqui? Dá 1 sobre 1 menos A. E fora disso, tem limite? Não, não tem limite. Não tem limite. Porque, por exemplo, tá? Se o A for maior do que 1, é igual a mais infinito se o A é 1, mas tem também, vamos colocar as outras situações, deixa eu colocar direitinho aqui. É igual a quê? Vamos ver aqui. De azul para destacar. É igual. Se o A é maior do que 1, se o A é maior que 1, qual é o limite disso aqui? Hã? Mais infinito. Então, quanto é que dá o limite disso? Menos infinito. Dividido por 1 menos A, que é negativo, dá quanto? Mais infinito. Então, isso aqui é mais infinito. Se o quê? Se o A é maior do que 1, é igual a quê? A mais infinito. Se o A é igual a 1, e é igual a quê? A 1 sobre quem? 1 menos A, se o A é maior do que menos 1 e menor que 1. Concorda comigo? Tá? Tá? É isso aí. Gente, e se o A for menos 1? Se o A for menos 1? A sequência de somas parciais é uma série alternada. Alternada entre que valores? Hã? Quais são os valores da série? Da série não. Quais são os valores da sequência de somas parciais? Se o A é menos 1. 0. 0 se o n é quanto? 0 se o n é par. Porque se o n é par, n mais 1 é quanto? Será que é isso mesmo? Não. Se o n é ímpar, tá certo? Veja bem, ó. Vou colocar aqui.
Com calma. Se o A é 1, se o A é igual a 1, quem é a sequência de somas parciais? Quem é? Se o A é igual a 1, não. Se o A é igual a menos 1. Quem é a sequência de somas parciais? Vai ser o quê? Se o N é par. Se o N é par. Se o N é par, N mais 1 é ímpar. Tá certo? N mais 1 é ímpar. Aí fica quanto essa soma? Mais 1. Fica quanto? Bora ver, gente. Fica 1? Porque fica... Aqui embaixo fica quanto? Se o A é menos 1? 2. Se o A é menos 1, é 2. E se o N é par, N mais 1 é ímpar, menos 1 elevado a N mais 1 fica N menos 1 somado. Dá mais 1. E dá quanto é que dá a soma? 2. Então quanto é que dá o SN? Dá 1. Se o quê? N é par. É ímpar. Se o N é par, desculpa. Se o N é par. E dá o quê? Dá 0 se o N é o quê? Se o N é ímpar. Por quê? Porque se o N é ímpar, N mais 1 é par. Menos 1 elevado a um número par, dá 1. Aí que a diferença dá 0. Só que essa sequência, observe, essa sequência não é de Cauchy. Se ela não é de Cauchy, ela não converge. Ou seja, não existe o limite. Tá certo? O limite não converge, mas o limite podia ser mais infinito. Não pode, porque ela teria que ser limitada, né? Tá certo? Se o limite fosse mais infinito, ela seria limitada inferiormente. Desculpe. Se o limite fosse mais infinito, ela não seria limitada superiormente, coisa que ela é. Se o limite fosse menos infinito, ela não seria limitada inferiormente, coisa que ela é. Então, daí não existe o limite de Sn com N tendendo a mais infinito. E, assim, a série não converge. Você pode repetir. Não converge. Não converge não existindo limite, né? Não converge. Porque se uma série, se o seu limite é mais infinito, ela não é limitada superiormente. Se o seu limite é menos infinito, ela não é limitada inferiormente. Acontece que essa série é limitada superiormente e inferiormente. Tá certo? Professor, onde é que eu estudo aquela fatoração bem direitinho? Qual fatoração? Cálculo 1. Cálculo 1, tem lá. Tem lá no cálculo 1. Agora, se o A é menor que menos 1, ó. Se o A é menor que menos 1, tá bom? Então, a sequência de somas parciais, quem é? Quem é, ó? A sequência de somas parciais, quem é? Se o N é ímpar, vamos ver. Olha aqui, ó. Se o N é par, N mais 1 é ímpar. N mais 1 é ímpar. Então, isso aqui fica o quê? Fica negativo, tá? Tá bom? O A é negativo com menos, então fica mais. Então, isso aqui fica 1 mais módulo de A elevado a N sobre quem? 1 menos A, se o N é